Chegamos ao 36º aniversário da Igreja. 36 anos se passaram, firmados nas promessas do Senhor. Esta data é simbolizada pelo cedro, uma madeira forte, altiva, que resiste ao tempo e ao vento, e ainda é capaz de levar cura às pessoas. E assim, esta igreja tem chegado até aqui. Tudo começou através da visita de alguns irmãos vindos da cidade de Pelotas à casa do irmão Antunes Maciel. A visita acabou se transformando em culto, e neste culto foi anunciado novas de alegria, de que um novo ministério havia sido constituído em 1987, na cidade de Pelotas, tendo como pastor Adão Madeira e seu pai Justiniano Madeira. Estas novas de alegria se espalharam e um grupo de irmãos começaram a se reunir em oração, buscando a direção de Deus. Após 2 meses, 5 famílias vão a Pelotas oficializar os cultos, como consta em ata. As famílias foram Firmino Lemes e família, Antunes e família, Altair Mota e família, Paulo Barros e família, Neri Gonçalves e família. Nesta data, o pastor Firmino dizima o aluguel de 2 meses da nossa manjedoura, na rua Lima Barreto, 579. Dentro de 12 meses, a manjedoura ficou pequena, sendo necessário alugar outro prédio na rua 1º de Maio. Neste mesmo período, em 1988, como presenteados como um casal de missionários vindo da cidade de Pelotas para cuidar do rebanho. Este casal era José Assis de Oliveira e Marlene Silva da Silva, juntamente com o filho do casal, Ezequiel Silva da Silva. A alegria em servir ao Senhor era contagiante desde as crianças até os adultos. Porém, em meio a tantas bênçãos, houve contra-ataque das trevas. O aluguel do prédio começou a ficar exorbitante, sendo necessário iniciar a batalha para a aquisição de um terreno próprio. O irmão Belmiro e a irmã Rosilene ficaram responsáveis pelo livro Ouro, e os membros cooperavam com alegria para a compra do terreno. No ano de 1988 foi lançada a pedra fundamental, e a primeira igreja foi levantada diante de doações que chegavam na hora certa. Milagres e multiplicações eram frequentes, porém, antes mesmo da primeira igreja ficar pronta, Deus usa o pastor Isaías Gonçalves para profetizar ao pastor Assis, dizendo que não colocasse mais nenhum prego naquela igreja, mas que fosse derrubado e construído outro maior. E assim foi construído o prédio ao qual estamos hoje. A igreja missionária, regada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, se desenvolveu, estendendo suas raízes e dando muitos frutos para a glória de Deus. Estamos presentes em 14 bairros da cidade de Rio Grande, sede, bairro rural, Congregação Obed-Edom, na Castelo Branco, Congregação Maranata, no bairro Recreio, Congregação Videira, na Ilha dos Marinheiros, Congregação Betel, 4ª secção da Barra, Congregação Monte Hermon, Querência, Congregação Filadélfia, Barra Nova, Congregação Monte Oreb, Trevo, Congregação Recanto Cristão Monte Moriá, no prédio da Vigília, Congregação Monte das Oliveiras, bairro Parque São Pedro, Congregação Ebenezer, Povo Novo, Congregação Jeová Jirê, bairro Getúlio Vargas, Congregação Monte Sinai, Vila da Quinta, Congregação Adonai, São Miguel, todos proclamando que Jesus salva, cura,
batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. No ano de 2023, pastor José de Assis Oliveira foi jubilado e Deus presenteou esta igreja com um casal de missionários, pastor Enio Santos e Glorimar Santos, que com a graça de Deus tem conduzido a obra de forma a permitir que a igreja prospere em Cristo. A Assembleia de Deus Gideões tem como principal e mais importante missão obedecer o ID e a ordem imperativa de Jesus, como está escrito: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Seguindo este ID, ajudamos a levar alimento e água aos famintos. Oramos pelos enfermos. Batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levamos novas de alegria. Levamos sorriso a rostos abatidos. Realizamos evangelismo, ação social em asilos, presídios e hospitais. São muitas as iniciativas que acontecem, visando cumprir o ID de Jesus Cristo. A cada evento, a igreja inteira se envolve. São muitos obreiros, pastores e voluntários que ajudam a realizar a cada evento. Todos dedicam a sua vida ao propósito de servir a Igreja de Cristo. E realizamos tudo isso em nome de Cristo, o Redentor e Salvador. Nesta data, nós queremos reafirmar nosso compromisso em continuar sendo instrumentos de Deus para fazer discípulos de Jesus Cristo e, no poder do Espírito Santo, impactar o mundo com o Evangelho e valores do Reino de Deus. Seguimos em defesa do Evangelho até o arrebatamento.